Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é sabadão e a gente está aqui para fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse sábado, nesse finalzinho de semana para gente, né? Pelo que eu dei uma lida aqui, né? A palavra hoje ela vem falar de serviço. Ela vem nos mostrar a importância de servir o irmão, né? É aquela passagem de Maria, mãe de Jesus, quando vai visitar Isabel, né? Que está ali grávida, já de uma idade avançada, precisando de ajuda, mas a gente percebe, né, a disponibilidade de Maria em visitá-la, né? Então, a mensagem que a palavra hoje nos traz é serviço. Servir ao irmão, a importância, né, de estar disponível a ajudar as pessoas. Então, pessoal, aí hoje a palavra de Deus ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo do 39 ao 56. E a palavra de Deus nos diz: João aponta o Messias. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se às pressas a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se agitou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Você é bendita entre as mulheres, e é bendito o fruto do seu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: Minha alma proclama a grandeza do Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Doravante todas as gerações me felicitarão, porque o Todo-Poderoso realizou grandes obras em meu favor. Seu nome é santo e sua misericórdia chega aos que o temem, de geração em geração. Ele realiza proezas com seu braço, dispersa os soberbos de coração, derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Aos famintos enche de bem e despede os ricos de mãos vazias. Socorre Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometerá aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a palavra ela vem nos trazer um ensinamento sobre o servir, né? A palavra aqui ela faz memória, ela faz lembrança daquela passagem que Maria estava grávida de Jesus. Naquele mesmo tempo ali, Isabel também concebeu essa graça, né, de gerar João Batista. Quem não conhece a história de Isabel, né? Aquela mulher estéril, né, que não conseguia ter filhos, mas que desejava sim. E as promessas de Deus foram cumpridas na vida de Zacarias e na vida de Isabel, lhe dando um filho, lhe dando a gravidez, né? E assim nasce João Batista, né? Mas a gente vê a mulher que Maria era, né? Uma mulher de serviço, uma mulher de fazer caridades, uma mulher de ajudar as pessoas. Sabemos muito bem que naquela época, né, as coisas eram muito difíceis, né? Não tinha transporte.
Então as pessoas que eram mais humildes andavam de quê? Andavam de pé, muitas vezes de jumento. Por quê? Porque não existia, né, as opções que hoje temos, né? E a gente vê a atitude de Maria, que a gente tem que trazer também para a nossa vida, né? É uma passagem que nos lembra, mas que nos também ensina, né, a sermos caridosos com os irmãos, a sermos servidor do irmão. É assim que Jesus nos quer, que a gente sirva o irmão e não que a gente seja essa pessoa que a gente é, que muitas vezes a gente não tem tempo para ajudar ninguém, seja financeiramente, seja com uma palavra, seja com uma visita quando a pessoa está doente, seja com uma ajuda, né? Uma ajuda ali na prática, botar a mão na massa ali, como Maria fez. Maria, a palavra diz que Maria foi grávida, né? Ao encontro de Isabel. Maria sabia que Isabel já tinha uma idade avançada, né? E a gente sabe as condições de uma mulher quando ela está grávida, principalmente quando já está com barrigão, 7 meses, 8 meses, 9 meses, começa o cansaço, porque aquilo ali pesa, né? Aquilo pesa e é aquele desconforto, né? Apesar de toda a alegria que a mãe tem de estar concebendo ali, né? Ter aquele sezinho mexendo dentro de você, mas é cansativo. Então a palavra diz que Maria estava grávida e Isabel também estava grávida. E Isabel tem o filho primeiro, né? Que é João Batista, aquele que veio para anunciar a chegada de Jesus Cristo. Então, Isabel tinha uma idade avançada, né? Então, imagine você, nós que não temos uma idade avançada, se a gente fica grávida, até de jovem mesmo, né? A gente volta lá no tempo que a gente teve os filhos, a gente vê que mesmo na juventude, mesmo você tendo seus 20 anos, 23 anos, é cansativo, né? É cansativo. Imagine você uma pessoa idosa, né? Uma pessoa idosa, eu tenho meus 48 anos, vamos dizer assim, mas você já sente algumas coisas. É uma coluna que dói, sabe? Devido ao trabalho, o seu trabalho ali, movimento repetitivo, você pega ali um problema na coluna. Então, a idade ela vai chegando e vai nos deixando mais cansado ainda, né? Principalmente quando você não tem um exercício físico, você não se cuida nessa área. E você imagine, aí fica eu imaginando Maria grávida, né? Indo visitar Isabel, né? Com toda aquela dificuldade. Vamos se dizer que ela foi lá no burrinho, no jumentinho, né? Parando no caminho para tomar uma água, para descansar, né? Tudo isso para ajudar Isabel. Veja o exemplo de mulher que Maria era. E o exemplo de mulher que a gente tem que trazer para nós. Não só de mulher, mas um exemplo de humanidade, um exemplo de ser humano. Né? Um ser humano que se preocupa com o outro. É mais ou menos isso que Jesus quer para a nossa vida. Né? Ele quer que a gente sirva o irmão. Né? Quando na Semana Santa a gente faz lembrança daquela missa, né? Do lava-pés, aonde o padre simboliza ali, né? Lavando os pés ali dos apóstolos, né? Que é muitas vezes os coroinhas, às vezes tem padre que chama as pessoas na assembleia para lavar os pés. Qual o exemplo que Jesus deixou para a gente? Que a gente servisse ao irmão, que a gente nunca se sentisse melhor do que o irmão, que a gente nunca se sentisse acima do irmão, muito pelo contrário, que a gente sempre se colocasse abaixo do irmão. Por quê? Porque os humilhados serão exaltados, né? E aí a gente vê aquele exemplo de Jesus ali. Outro exemplo muito pesado, que é os mandamentos.
primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A palavra diz, que Jesus diz, se você realizar somente o primeiro mandamento, você estará realizando todos os outros. Por quê? Porque olhar para o irmão, a gente tem que olhar como se estivesse olhando para a gente, né? A gente tem que olhar como se tivesse, se o irmão está passando fome, eu tenho que me colocar no lugar dele. E se um dia eu chegar a passar fome também, será que eu queria ser tratado como eu estou tratando? Né? Então, se eu vou roubar o celular de uma pessoa, né? E eu me colocar no lugar, será que eu gostaria, né? Será que eu gostaria que alguém viesse roubar o meu celular? Né? Aquele celular que você compra em 10 vezes, em 12 vezes, sabe lá quanto, com a maior dificuldade de pagar, muitas vezes, né assim? Então, aí vem um bonitinho, vai lá e venha. Aí será que antes de eu fazer um ato desse e eu olhasse e dissesse assim, se fosse eu ali, eu trabalho tanto, né, para comprar algo para mim, de repente vem um bonitinho e leva. Eu não iria fazer. Então é isso que o mandamento pede, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então se eu olho para o próximo como se eu estivesse olhando para mim, eu não faria a metade da metade do que os mandamentos pedem. Ao contrário, eu ia fazer tudo certinho. Eu ia conseguir acertar na maioria das vezes, né? Então Maria era essa mulher, uma mulher do silêncio, uma mulher de oração, mas uma mulher de entrega, né? De se entregar, de ir ajudar. E a palavra diz que ela passou 3 meses com Isabel. Ou seja, eu acredito que Isabel não pudesse fazer mais nada pela idade de Isabel e pelo o fim da sua gravidez. E Maria, mesmo grávida, né? Mesmo grávida, Maria estava ali, ajudando nos serviços, nos afazeres da casa, né? Porque Isabel já não fazia mais nada, acredito eu, Isabel já na sua idade avançada. Então a gente tem que trazer para a nossa vida esse exemplo de Maria. Maria é a mulher aonde devemos nos espelhar, né? Aonde devemos nos espelhar. Muitos perguntam, de onde vem a Ave Maria de vocês que não tem na Bíblia? Tá aqui. A própria Isabel saudou Maria. Ave cheia de graça, bendito é o fruto do teu ventre. Maria nunca foi uma mulher qualquer e nunca será uma mulher qualquer, né? Quando Maria chega cheia do Espírito Santo junto de Isabel, né? E ali o menino estremece na barriga dela, né? Estremece na barriga de Isabel, né? Mostrando que Maria é a mulher do Espírito Santo. O Espírito Santo habitava nela já ali, né? O Santo dos Santos estava ali, guardadinho dentro do seu ventre. Então Maria nunca pode ser uma mulher qualquer, né? Nunca. Então hoje a gente tem que levar para a nossa vida isso. Muitas vezes a gente precisa entender que a gente tem um tempinho, a gente sempre tem um tempinho para escutar uma pessoa. A gente não pode ser aquela pessoa prepotente que só quer falar. Ah, eu quero hoje desabafar. Então eu tenho uma amizade que eu vou lá desabafar. Então eu desabafo, aquela pessoa está ali te escutando, aquela pessoa está sendo Maria na tua vida. E muitas vezes aquela pessoa precisa do seu ouvido para você ouvir e você não ouve. Você é aquela pessoa que você quer que te escutem, mas você não quer ouvir a pessoa. Quando a pessoa começa a conversar sobre a vida dela, sobre o problema dela, tu dá aquela atenção, mas aquela atenção assim, é mesmo, poxa, liga não, rapaz, assim mesmo, já muda para outro assunto. E a pessoa fica insistindo naquilo ali, porque muitas vezes a pessoa está precisando de uma palavra amiga, né? Mas muitas vezes a gente não olha para a pessoa, olho no olho, e vê que a pessoa está precisando da gente. O precisar do ser humano um do outro não é somente na necessidade do dinheiro, na necessidade de algum bem material, não. Às vezes é numa visita, às vezes a pessoa está ali doente,
não vai ninguém visitar. Às vezes você chega para visitar, aquela pessoa se sente importante, aquela pessoa se sente lembrada, né? Lembrada, e é mais ou menos por aí. Maria é a mulher do silêncio, né? Maria é a mulher do José dela. Maria é a mãe de Jesus. É aquela mãe que soube criar, que soube educar, que tinha sempre o Espírito Santo ali, né? Falando ao seu coração, né? É tão provado que no ventre dela estava o Filho do Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então imagine o tamanho da luz que guiava Maria aqui na terra, né? Então, nós precisamos observar a mulher que era Maria, para que a gente possa conduzir a nossa família como ela conduzia a sua família, Jesus e José, como ela conduzia eles. A gente precisa ser mulheres com exemplos de Maria Santíssima, né? Com paciência, com paz, com amor, né? Com amabilidade, com tranquilidade e com humildade acima de tudo, né? Assim a gente consegue conduzir a nossa família, né? A gente consegue ter o exemplo de Maria, aquela que ensinou Jesus os seus passos, né? Ensinou, né? Aquela que soube ser a esposa de José, né? Então, a gente precisa se espelhar nessas pessoas. Não se espelhe em pessoas, em amizades que estejam do seu lado, em pessoas que lhe levam para caminhos que você sabe que não tem volta. Não se espelhe em ninguém humano, porque os seres humanos, eles são falhos. Por mais que eles estejam aqui te dando um conselho, esse conselho pode ser para o bem, mas também pode ser para o mal. Você precisa ter o discernimento e pedir ao Espírito Santo a direção daquilo ali, se você deve ou não fazer. Porque às vezes a amizade, ela quer ser tão amigo que ela quer dar o conselho que você quer ouvir, não é assim? Às vezes a gente pede um conselho, mas a gente quer que a pessoa aconselhe a gente com aquilo que a gente quer ouvir, porque ali a gente vai sair saciado daquilo ali e vai fazer o erro que a gente já está planejando na cabeça fazer, né? Mas se você seguir o exemplo desta mulher, né? Seguir o exemplo do Espírito Santo, pedir sempre a direção, você será também uma mulher, né? Os seus atos, como Maria, uma mulher que serve, né, ao próximo, uma mulher que olha o próximo como a si mesmo, uma mulher que olha o próximo como um ser humano e não como uma coisa qualquer, né? Então hoje a gente precisa levar essa reflexão para a vida, né? Vamos levar para nossa casa, para nossa família, o exemplo de mulher que foi Maria. E Maria, ela traz esse exemplo para nós hoje, né? A gente precisa estar sempre atento ao irmão, aquilo que ele nos pede, né? Aquilo que ele nos pede, aquele favor que ele nos pede, né? Muitas vezes a gente tem como fazer, mas a gente não faz porque a gente só olha pra gente. Ah, hoje eu não posso ir hoje, eu não posso fazer hoje. E ali vai ficando para amanhã, que fica para amanhã, que fica para depois de amanhã. E a gente nunca ajuda a pessoa da forma que a pessoa está precisando, né? E não nos custa nada sermos solidários uns com os outros, né? Então hoje essa passagem do Evangelho, né, nos traz isso. Ontem finalizamos o mês de maio, né, o mês mariano, né, que foi um mês assim maravilhoso, é um mês que se dedica muito a Maria. Rezamos bastante o terço, o Santo Terço, e ontem finalizamos, né? Mas essa palavra, ela veio para deixar esse ensinamento, que a gente possa ser solidário com nossos irmãos. Amém?
Um bom final de semana para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.